buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A lógica do mundo é sempre querer saber quem é o maior, quem é o mais importante, quem é que tem mais valor. E os discípulos de Jesus, ainda vivendo esse processo de conversão, de mudança de mentalidade, vivendo cada dia com o Mestre, estão percebendo que Jesus tem uma outra visão e uma outra mentalidade daquela que o mundo tem. Então eles perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Porque entre nós existe quem são os maiores, quem são os mais importantes, quem são os mais valorizados. Mas no teu reino, porque se Jesus tem um reino, e nesse reino ele é rei, ele deve ter os seus súditos, os seus príncipes, aqueles que também são importantes, são mais reconhecidos e valorizados. Óbvio que os discípulos, os apóstolos, que tudo deixaram por causa dele, que estão ali atrás dele dia e noite, pensaram assim no primeiro momento: claro que ele vai falar que somos nós. Afinal de contas, nós estamos aqui aos pés dele, estamos procurando em tudo estar com ele. Então a lógica é que quem está mais perto de Jesus,
O padre, o bispo, o papa, nem se diga então. Esses é que devem ser os maiores. Não? Primeiro, Jesus nem diz quem é maior, quem é menor. Primeiro, ele tem que nos ensinar que tem que primeiro entrar no reino dos céus. Porque quem nem entrou lá dentro do reino, nem faz parte do reino, vai poder entender qual é a lógica do reino dos céus. E por isso Jesus olha do lado e aí ele vê uma criança. Ele pega aquela criança, coloca ali bem no centro, no meio deles, e a resposta de Jesus, ela já diz tudo para nós. Primeiro, se não vos converterdes. A palavra converter aqui quer dizer mudar. Mudar a cabeça, mudar a mentalidade, mudar o coração. Se não vos converterdes, e aqui mudar significa deixar de ser uma coisa e passar a ser outra coisa. Se não vos converterdes e não vos tornardes, porque não basta deixar de ser isto. Precisa agora passar a ser isto aqui. Então, se vocês não se converterem e não vos tornardes como esta criança, e mostra esta criança aqui, no reino dos céus, vocês não entrarão. Jesus está dizendo isso a mim e a você. Se eu, você, se nós, primeiro não quê? Não nos convertermos e não nos tornarmos como uma criança, iremos entrar no reino dos céus? Não. Mas o que é se converter e o que é se tornar uma criança? Ingênua? Inocente? Não. Primeira coisa, lá no fundinho está ali o meu filho Natal, com a sua criança no colo. Está ali agarrado com o pai dele. Sabe por que ele está ali agarrado com o pai dele? Como qualquer criança pequena fica agarrado com o pai ou com a mãe? Porque a criança, em tudo, ela depende de quem? Do pai e da mãe. Proteção. Mas mais do que proteção, dependência. Ele não pode responder por nada, aquele pequenino. Quem é que responde por ele? O pai ou a mãe. Então, criança é, acima de tudo, aquela que depende dos seus pais. Nós precisamos nos tornar dependentes de quem? De Deus. No que consiste o nosso pecado? Em querer nos tornar independentes de quem? De Deus. Olha como é que é o mundo. Olha como é que são a cabeça das pessoas. O problema do mundo não é crer ou não crer em Deus. O problema do mundo é depender ou não depender de quem? De Deus. Se tornar independente. Vocês vejam nós, pequenininhos assim, a gente quer em tudo depender e precisa mesmo depender do pai e da mãe. Mas à medida em que os nossos olhos vão se abrindo, nós vamos crescendo e vamos nos tornando o quê? Independentes. Cada vez mais independentes. A gente sabe que um menino, um adolescente, um jovem deixou mesmo de ser criança, de verdade, quando ele não depende mais dos seus pais. Maturidade. Mas no reino dos céus, maturidade espiritual quer dizer infância espiritual. É a gente achar que já nos tornamos adultos, mas o nosso coração, a nossa cabeça é de criança.
Mas não é porque a gente é bobinho, não sabe de nada, mas é porque nós confiamos em Deus. Nós dependemos dEle, nós precisamos dEle, nós nos colocamos nos braços dEle e sabemos que sem Ele nós nada somos. Então a primeira coisa é essa: nós precisamos recuperar a nossa dependência de Deus, a nossa confiança no Senhor. Uma segunda coisa, a cabeça dos adultos tem maldade, a cabeça dos adultos tem malícia, a cabeça dos adultos tem arrogância, a cabeça dos adultos tem prepotência, a cabeça dos adultos tem competição. No reino de Deus não tem lugar para o orgulho, para a prepotência, para a malícia, para a competição e para a maldade. Onde é que nós vamos encontrar novamente a nossa pureza original? Nos tornando o quê? Uma criança. Criança tem malícia, tem maldade, tem orgulho, tem prepotência. Quem é que tem tudo isso? Somos nós. Porque nós vamos adquirindo isso com a vida. A malícia que está nos olhares, nos pensamentos, nas conversas. A maldade nas relações humanas. Querer se tornar mais que o outro, mais importante que o outro. E é interessante que uma coisa gera outra. É a malícia que gera a maldade, é a maldade que gera as competições. Nós precisamos deixar essas atitudes que vão se impregnando em nossa alma e vão se impregnando em nosso coração. Porque, senão, nem a palavra de Deus nós conseguimos entender. A nossa cabeça mercantilista, o nosso coração recheado de desejos impuros, nós precisamos adquirir. Eu digo aqui adquirir é conquistar de novo. Porque um dia nós éramos assim, nós somos gerados assim. E à medida em que o mundo foi entrando em nós, nós também fomos caindo na lógica do mundo. E você veja o que é que o mundo fez conosco. O que é que o mundo fez com as nossas relações. Estão querendo até contaminar nossas crianças. Infelizmente. A maldade que tem nos adultos, hoje se procura transmitir para as crianças. Coitadas. Tem que ter muita força. Mas, infelizmente, vão arrancando a pureza, a bondade, aquilo que são as características mais nobres de um coração de uma criança. Santa Teresinha do Menino Jesus, tão jovem, entregou sua alma para Deus, apenas com 24 anos. Mas muito cedo, ela começou a cultivar no seu coração a mística, a espiritualidade da infância espiritual. Santa Teresinha, quem lê os seus escritos, quem olha para a sua face, quem vê o seu semblante, vê naquela jovem de 24 anos o que nós não conseguimos ver no rosto de muitas moças e de muitos rapazes. A pureza original, a bondade primeira, a ternura e o encanto pelo reino dos céus. Ela lutou para que na sua alma a infância espiritual acontecesse. Padre, e o que é infância espiritual? A infância espiritual
é o lugar no coração do homem e da mulher onde Jesus reina, onde Jesus mora. É cultivar com Jesus a relação que uma criança cultiva com os seus pais. Aquela relação de dependência, de cuidado, de ternura, de afeto. Santa Teresinha dava valor às coisas simples da vida, desde o sol que nascia, as flores que estavam no meio do caminho. Em tudo isso, ela conseguia perceber, ver e vislumbrar a presença de Deus. Criança brinca com barro, criança brinca com as coisas simples. Claro, desde que o pai não mete computador, não mete aquele monte de coisa e deixa a criança já bem cedo dependente disso, ela sabe encontrar valor e valores nas coisas pequenas. O nosso coração de adulto precisa hoje descobrir a sua infância espiritual. Descobrir onde é que está a sua pureza original. Descobrir onde é que está a candura que Deus um dia semeou no meu e no seu coração. E a gente deixar de sermos mais complicados. Porque é isso que o mundo faz conosco. Nos torna adultos complicados. Vendo o mundo sempre por uma ótica de maldades, de competições e assim por diante. Nós hoje somos chamados por Deus, como fez Teresinha, como fez tantos outros santos, a descobrirmos o caminho, a direção da nossa infância espiritual. cançãonovaplay.com. Assine já!